No vídeo anterior vimos então como criar o sistema que permite apresentar a imagem do enforcado à medida que nós vamos falhando nas tentativas. Vimos que para esse efeito criámos 8 imagens distintas, completamente separadas. Neste vídeo vou mostrar uma outra forma de podermos apresentar o mesmo resultado, mas desta feita tendo apenas como base a existência de uma única imagem. Já verificamos então aqui que o nosso jogo está a funcionar em pleno, com as imagens aqui a serem atualizadas. Eu vou experimentar aqui o B, o Q, o R, o U, o I. Ok, ainda não acertei nenhuma, eu também não estou, ok, terminei o jogo e o enforcado lá apareceu. Muito bem. Se eu iniciar agora aqui outra vez, eu não sei se irei conseguir aqui descobrir, ainda não descobri nenhuma, reparem, e a imagem não é atualizada. Ora, o que acontece para a implementação deste código? Eu criei aqui, dentro da pasta GFX, 8 imagens distintas. O que eu vou fazer neste vídeo, vou mostrar uma outra forma de nós conseguirmos o mesmo resultado, mas desta vez não com 8 imagens distintas, mas apenas com uma imagem. E depois vamos buscar dentro dessa imagem pedaços da imagem que nos irão permitir atualizar o nosso enforcado. Ora, o que eu vou fazer é novamente abrir o meu paint.net. Ok? Muito bem, vamos também aqui precisar da nossa calculadora, ok? Para fazermos aqui alguns cálculos. Ora, nós temos então 8 imagens. 8 imagens que terão que ter, neste caso concreto, 150 pixels, ou melhor, 120 pixels de largura. Temos 8 imagens com 120 pixels de largura, o que quer dizer que se nós multiplicarmos 120 vezes 8, vamos ter uma imagem com um comprimento completo de 890, ou melhor, 960 pixels, peço desculpa. Ora, 960 pixels por, neste caso, 150 de altura. 960 de comprimento por 150 de altura. Ora, vamos então criar aqui esta nossa imagem. Vamos deixar ficar aqui a calculadora, vamos fazer aqui um escape para voltar a zero e vamos aqui criar a nossa imagem. E para isso eu vou fazer ficheiro, novo, e vamos então colocar aqui 960 por 150. Okay? E vamos criar a imagem, vai ficar um retângulo extremamente extenso. O que eu vou fazer agora é o seguinte, vou abrir cada uma das minhas imagens. Então vamos aqui abrir a imagem 1, ok? Cá está ela. Vou pressionar Ctrl A para selecionar a imagem toda por completo. E agora Ctrl C para copiar a imagem. E agora reparem aqui no topo, tenho aqui a minha imagem aberta e tenho aqui a outra que eu criei inicialmente. Vou clicar nela e agora vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui Ctrl V. E vai aparecer aqui então este espaçozinho onde eu posso colocar ou definir qual é a posição da minha forca. Ora, eu posso usar quer o rato para arrastar, mas também posso utilizar aqui as teclas de cursor para aperfeiçoar o posicionamento. E para eu saber perfeitamente onde é que está posicionado a minha imagem, eu posso olhar para aqui, para esta parte. Canto superior esquerdo, que é este daqui, da seleção. Está na coordenada 4,-1. Ora, significa que 4 é a coordenada no vetor X e o -1 é no vetor Y, portanto no comprimento e na altura. Ora, o que eu vou fazer, reparem, eu vou andar 4 casas para trás, 1, 2, 3, 4, e vou ficar com o 0. E depois vou andar uma para baixo para ficar com a coordenada 0, 0. E então eu tenho a minha imagem posicionada no local correto. Vou pressionar Enter e tenho a minha imagem colocada na posição correta. Eu quando digo posição correta é na posição 0, 0. Eu vou agora fechar esta imagem daqui e vou abrir a seguinte. Okay? Vou abrir a 2, vou fazer novamente Ctrl A, Ctrl C, vou regressar à minha página inicial e Ctrl V. Mas agora repare, eu vou arrastar a minha imagem aqui para este espaço e vou verificar o seguinte, do 0 mais 120 de largura vai ser igual a 120. Ora, obviamente, então eu vou colocar aqui na posição 120, 0. Okay? Então eu vou arrastar ali mais ou menos para aquela posição e agora vou usar as teclas de cursor. Um para a frente, um para cima. 120, 0. Ok? Vamos pressionar Enter,
vamos fazer exatamente a mesma operação para as outras imagens todas. Vamos abrir a imagem 3, Ctrl A, Ctrl C, vamos já aproveitar e fechar a imagem, e aqui nesta vamos fazer Ctrl V. Neste caso, mais 120, nós podemos colocar aqui mais 120 é igual a 240. E vamos saber que temos que colocar a imagem nos 240. Cá está, aqui ao fundo 240 menos 3, eu vou colocar 240, 0, Enter, vou abrir, ops, não é isto que eu quero fazer, ok? Vou abrir a outra imagem, abrir a imagem 4, e agora já sabem o que é que eu vou fazer. Ctrl A, Ctrl C, voltar à imagem inicial, Ctrl V, vou aqui verificar mais 120, é igual a 360, portanto eu vou aqui colocar no 360, vou andar aqui em baixo, ok, já passei, 360, 0, Enter, fechar esta imagem que já não preciso, abrir a próxima que é a quinta, eu espero não me perder aqui no meio, Ctrl C, vamos regressar aqui, Ctrl V, ok, vamos acrescentar aqui mais, eu aqui fechei a calculadora, não o deveria ter feito, vamos abrir aqui novamente, portanto nós temos aqui, já tínhamos aqui 120, mais 120, mais 120, temos aqui esta já daqui igual, mais 120, que é igual a 480. Ora, vamos aqui colocar no 480, ok, 480, 0, certo? Vamos abrir outra imagem, fecheiro abrir, a imagem 6, abrir, Ctrl A, Ctrl C, vamos aqui colocar Ctrl V, cá está a nossa imagem, neste caso vamos aqui atualizar mais 120, é igual a 600, e, portanto vamos colocar aqui no 0 e vamos colocar no 600, ok, vamos quase a terminar este espaço, vamos colocar aqui as outras imagens, eu vou parar momentaneamente o vídeo para não estarmos aqui a assistir este processo todo, já perceberam, as imagens têm que ficar separadas de 120 em 120 espaços. Ok, terminei então o posicionamento de todas as imagens no seu local correto. Temos então aqui toda a sequência das imagens do nosso enforcado. O que eu vou fazer agora é simplesmente isto, ficheiro, guardar como, e dentro da mesma pasta GFX eu não vou gravar com PNG, mas sim com JPEG, e quando selecionar JPEG vão-me aparecer as 8 imagens que eu aqui tenho, mas eu vou gravar aqui como única, ok? Esta vai se chamar a imagem única, e vou guardar, ok? Muito bem. Temos então aqui o seguinte, vamos regressar ao nosso código, e desta feita vamos fazer aqui o seguinte, no método onde nós atualizamos a nossa imagem do enforcado, nós vamos deixar ficar aqui esta string, ou neste caso não vamos deixar ficar aquela string de qualquer das maneiras, porque vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui esta string para o evento load, ok? Vamos colocar aqui, logo no início, antes de fazer a apresentação do puzzle, vamos ficar aqui o evento load, e vamos dizer que aqui vai carregar a imagem que contém o enforcado nas posições completas, ok? Então eu tenho aqui string, a pasta da imagem, ou neste caso posso colocar aqui string ficheiro, e temos aqui GFX e vou acrescentar aqui dentro única.jpg. Tenho aqui a extensão completa do meu ficheiro. O que é que eu vou fazer? Agora aqui vou criar uma imagem que depois vai ser usada cá em baixo na atualização da imagem do enforcado. Mas para isso então eu vou tornar aqui a minha imagem pública, ou neste caso acessível, ela não é bem pública, é acessível a todos os métodos da minha classe. Image, img enforcado, é igual a nulo, ok? Vamos colocar assim, é igual a um objeto nenhum. Ora, o que eu vou fazer é criar aqui então a imagem, carregar para dentro desta img enforcado a imagem por defeito. Então, img enforcado é igual a image.fromFile, e neste caso, from file, qual file? O ficheiro, que contém então a localização
da minha imagem, ok? Então significa que quando eu entrar no quadro do jogo, ele vai apenas executar isto uma vez, vai carregar a imagem completa do enforcado, a tal imagem que aqui está com os 960 pixels por 150. Ok, vamos então executar, vamos verificar que não há qualquer problema, fantástico, mas ainda não nos aparece aqui a imagem do enforcado. Como é que nós vamos fazer agora? Vamos então alterar o código aqui na apresentação, na atualização do enforcado. E vamos fazê-lo utilizando a tecnologia GDI+, que é a tecnologia de apresentação gráfica ou tratamento gráfico do C#. Como é que nós vamos fazer isto? Vamos primeiro criar um bitmap. Bitmap, e vamos chamar imagem final é igual a new bitmap, e agora podemos aqui definir qual é a dimensão do nosso bitmap. O bitmap é uma espécie de folha em branco que nós vamos aqui definir. E esta folha em branco vai ter nada mais, nada menos que o tamanho desta picture box, que nós sabemos que é 120 por 150. Poderemos fazer da seguinte forma. Ou colocamos aqui 120,150, que é a forma mais óbvia, ok? E reparem como o código é aceitável, mas também poderíamos colocar aqui pic em forca.width, que é a largura, vírgula pic forca.height, que é a altura. Ok? De uma forma ou de outra é correta. Qual é a única diferença? É que se eu alterar aqui a dimensão desta picture, o que é que vai acontecer? Este valor vai estar sempre atualizado consoante a largura e a altura da minha picture box. A seguir eu vou criar um objeto do tipo graphics. Então vou colocar aqui graphics e vou chamar gráfico é igual a graphics from image, e dentro dos parâmetros da imagem eu vou dizer que qual vai ser a folha de desenho que o gráfico vai usar para fazer os seus desenhos. Qual é? É a imagem final. Imagem final. E nisto estou a dizer basicamente ao meu sistema que criei aqui uma folha em branco chamada imagem final e criei aqui um artista que vai desenhar na imagem final. E por isso é que eu disse criar um artista a partir da folha que está em branco. O que é que eu vou agora simplesmente aqui fazer? Vou pedir ao meu artista que desenhe na imagem final a imagem que eu quero apresentar do enforcado. Ora, a imagem que eu quero apresentar do enforcado foi colocada desta forma sequencial, porque eu já sei que aqui é a primeira, aqui a segunda, a terceira tentativa, a quarta, a quinta e assim sucessivamente. Ora, para nós termos aqui as coordenadas da localização de cada uma das imagens, nós vamos ter que fazer aqui algumas contas no C#. Mas vamos fazê-las de uma forma direta. Então eu vou fazer o seguinte, gráfico, ponto, e agora vou utilizar o método drawImage. E o drawImage é um método extremamente extenso porque contém 30 assinaturas diferentes. Eu vou desenhar uma imagem. Em primeiro lugar eu tenho de dizer aqui ao meu método drawImage qual é a imagem de origem. E então neste caso eu já sei que é a imagem do enforcado, aquela que eu defini aqui em cima, IMG enforcado. Então vamos aqui, IMG enforcado. A seguir, eu vou definir aqui, não esta assinatura do point, mas eu vou percorrer as minhas assinaturas até encontrar uma que contém duas estruturas rectangle, que é esta exatamente, rectangle, e depois diz dest rect, dest de destination, ok? De destino, isto é, em que coordenadas é que eu quero que o meu retângulo, que isto é, o pedaço da imagem, seja apresentado. E aqui este retângulo vai ser sempre o mesmo. Neste caso, new rectangle de 0,0,120 de largura por 150 de altura. Esta é a dimensão do meu retângulo onde vai ser apresentada a imagem do enforcado. A seguir eu vou colocar vírgula, vou voltar à tal assinatura dos dois retângulos, cá está, e ele diz-me rectangle source, SRC, source rectangle, isto é, qual é a coordenada em termos retangulares dentro da minha imagem. E aqui eu vou colocar por defeito o seguinte, new rectangle de 0,0,120,150. Ora, e dir-me-ão assim, então mas
Assim vai apresentar sempre a mesma imagem, que é a primeira. Exatamente. Mas eu não quero que seja apresentada a primeira. Eu quero que haja aqui um destes valores que esteja a ser alterado consoante o número da tentativa. Então o que é que eu vou fazer? Vai ser este primeiro valor, que é o valor de x. Portanto, neste caso, o valor do comprimento. Este é o valor da altura. E depois o 120 é a largura do meu retângulo e o 150 é a altura do meu retângulo. Ora, o que vai variar então é este. Este aqui vai ter um vars.número tentativa aqui envolvido. Mas como é que ele vai ter envolvido? Se eu colocar apenas isto, eu vou aqui simplificar a leitura, porque tem aqui vários parâmetros, neste caso serão 4, eu vou colocar aqui em cada uma das linhas para lermos com mais facilidade. Ora, falta-me aqui um último parâmetro que depois nós iremos colocar, e por isso é que está isto tudo a vermelho, mas dizia eu então que nós vamos ter aqui esta implementação. O que é que isto iria acontecer? À medida que o número de tentativa vai evoluindo, na prática eu iria ter apenas os saltos de 1 em 1 pixel. Ora, eu quero saltos de 120 em 120 pixels para ir buscar a imagem correta, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos ter que colocar aqui o seguinte. Este retângulo é igual a vars.número de tentativas vezes 120, ok? Mas reparem o seguinte, se eu deixar ficar assim desta forma, a primeira tentativa, a tentativa número 1 vezes 120, vai automaticamente posicionar-me não nesta imagem, mas na imagem seguinte, porque 120 é uma coordenada que ficará aqui sensivelmente nesta zona. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer simplesmente o seguinte, vou colocar aqui um parênteses para que seja feita a multiplicação e no final da multiplicação eu retiro 120. E pode parecer muito estranho, eu vou aqui completar tudo isto para que fique em conformidade. Reparem, falta apenas acrescentar aqui um parâmetro que é o graphics unit.pixel. Ele vai pedir-me qual é a unidade de medidas que eu estou a usar. Eu estou a utilizar pixels, ok? E é isso que nós iremos sempre utilizar neste tipo de exercício. Portanto, voltando a recapitular o que é que vai acontecer aqui. Eu tenho aqui o Destination Rectangle, o retângulo de destino, que será sempre 0, 0, 120, 150. O que é este destino aqui? Basicamente é 0, 0 é esta coordenada, 120 por 150 é esta daqui. E, portanto, a imagem será apresentada dentro deste espaço. Qual imagem? Uma porção da imagem do enforcado, que está aqui definida, com este retângulo, que vai então calcular qual é a coordenada x do canto superior, fazendo esta seguinte operação. Número de tentativa multiplica por 120, que é a largura de cada imagem, mas depois retira-lhe 120 para ele poder considerar esta como sendo a primeira. Senão esta seria a primeira a aparecer. E depois, em seguida, obviamente, a coordenada 0 significa que é 0 no valor de y. Temos depois a largura e a altura do nosso retângulo, neste caso das imagens, que são 120 por 150. Penso que é perceptível. Quem tiver dúvidas neste campo poderá voltar sempre atrás no vídeo e voltar a rever a explicação e com certeza com alguma calma perceberão esta estrutura que aqui está. Falta apenas aqui acrescentar um dado, que é a colocação da nossa imagem, desta parte do gráfico da imagem final, no nosso pic enforcado. Então, picforca.backgroundImage é igual a imagem final. Ok? E desta feita, temos então o nosso código criado. Vamos testar para ver se não há qualquer erro. Ok? Vamos aqui ao Start, Iniciar. Cá está já a nossa imagem. E reparem que eu não estou a carregar a imagem 1.jpg. Para isso, reparem o que é que eu vou fazer. Vou aqui simplesmente, eu tenho aqui a imagem única, vou criar aqui uma pasta temporária para deslocalizar todas as imagens, exceto, eu vou empurrá-las aqui para dentro, exceto a única. E vamos novamente testar aqui o código. Reparem, iniciar, cá está a minha imagem. Vamos aqui enganar-nos numa letra, o Z, que não existe. E reparem como automaticamente ele foi buscar, então, a segunda imagem. Vamos continuar no T, foi buscar a terceira, e por aí fora, vamos clicar sempre no Z, até chegarmos ao fim do nosso jogo. E desta feita vimos então uma segunda forma, aquela que eu preferencialmente gosto mais, que é a de colocar dentro de uma única imagem
todas as instâncias da nossa animação para depois as poder apresentar aqui no nosso jogo.